perguntou sobre a sentença, o senhor está preso por calar a verdade. Determina a Secretaria-Geral da Polícia que conduz o senhor Jucimar para que o flagrante seja lavado. O depoente de hoje, trazido por condução coercitiva, depois de 2 faltas, 2 atestados e 2 tentativas de fuga, não representa apenas um servidor, representa toda uma engrenagem. Uma engrenagem que escolheu não ver, ouviu e não quis agir. E hoje ficou claro que ele teve 4 oportunidades reais de impedir o roubo dos aposentados. 4. 4 portas se abriram. Ele fechou todas. A primeira, quando validou a Conafer, mesmo sob investigação. A segunda, quando ignorou a área técnica e liberou os bloqueios associativos da CONTAG. A terceira, quando abriu uma solução provisória que virou uma porteira escancarada para milhões de descontos fraudulentos. A quarta, quando assistiu ao surgimento explosivo de entidades e disse, tecnicamente, que estava tudo certo. E quando ele assinava, senhores, o Brasil sangrava de 800 milhões para 3 bilhões e meio de reais. De algumas entidades para milhares, de pequenos golpes para uma fraude industrializada contra quem mais confiava no Estado. E o que ouvimos aqui hoje? Não tinha poder, só sugeriria que não era com ele. É importante lembrar que servidor público tem o dever maior do que qualquer assinatura, o dever de cuidar das pessoas. Quando o Estado falha, não é só um sistema que quebra, é a confiança de milhões de pessoas, de cidadãos, que nós decepcionamos. As 4 decisões confirmadas hoje não são opiniões, são atos administrativos. Atos administrativos têm pai, tem data, tem sistema, tem rastro, tem responsabilidade e tem autores. Quem assina é responsável. Quem é responsável, responde. E quem responde, responde perante a lei. Há mais um ponto que não pode ser ignorado. O depoente hoje diz que não viu irregularidade, é o mesmo que faltou 2 vezes, apresentou 2 atestados e tentou escapar de uma perícia médica do Senado. Quem nada deve, não foge. Quem confia na própria inocência, não evita depoimento. Quem está com a consciência tranquila, não teme a verdade. O Brasil, senhores, merece respeito. Os aposentados merecem respeito. Não é aceitável que alguém diga que não viu enquanto milhões gritavam, milhares reclamavam lá. Não é aceitável cruzar os braços quando o povo mais frágil é atingido. Quem ocupa cargo público não pode ser espectador, tem que ser protetor. Houve roubo, sim. Houve roubo de milhões de aposentados. Houve roubo com código, com biometria, com parecer e com assinatura. O aposentado brasileiro não merece risadas, ironias ou evasivas. Merece respeito. E nessa CPMI, respeitar o povo é dizer a verdade. Se não viu, foi incompetência. Se viu e permitiu, foi conivência. Não há terceira alternativa aqui. E enquanto investigamos o passado, o presente volta a gritar. Já sabemos que não existem coincidências demais para quem lida com dinheiro público, mas coincidência não resiste à luz da verdade. O que estamos fazendo aqui não é caça às bruxas, é luz, é transparência. E transparência em um país como o nosso não é luxo, é sobrevivência, senhores. Por isso eu anuncio, acabou a era dos convites, acabou agora a convocação. Agora é verdade no rosto, agora é responsabilidade com nome e sobrenome e cada parlamentar terá de colocar o seu dedo e a sua assinatura nessas convocações. O povo vai saber como vota cada um aqui. Todos têm de ser ouvidos. Ninguém pode ser blindado. Cada assinatura, cada ato, cada parecer fará parte do relatório final. E esta CPMI não arquiva responsabilidades, ela encaminha. E encaminhará o que for necessário para dar respostas ao Brasil. E eu quero deixar claro, hein? 4 oportunidades perdidas não são acaso, são padrão. E padrão, neste caso, significa responsabilidade direta. Nós vamos solicitar a prorrogação da CPMI até maio do próximo ano,
porque a segunda fase será mais profunda e mais desafiadora, a fase dos bancos, a fase do dinheiro, a fase dos financiamentos, muitas vezes a campanhas públicas, a fase das conexões que não aparecem na tela, mas aparecem nos extratos de gente pobre, inocente, aposentada do Brasil. Nosso país já sofreu demais com erros que se repetem. Chegou a hora de encerrar o ciclo da irresponsabilidade, a hora de reconstruir com coragem e com ética. Esta CPMI tem a missão de ser marco nessa virada do Brasil. Encerramos essa sessão, senhoras e senhores, com a certeza de que não estamos aqui por manchetes. Estamos aqui pela dignidade do povo que construiu esse país. Estamos aqui por justiça. Estamos aqui pela verdade. Porque quando o Estado falha como aposentado, não falha só com uma pessoa, falha com a história inteira de um país que nunca desistiu. E ao final, quando o relatório for lido, eu quero que o Brasil olhe para esta CPMI e diga: aqui a verdade venceu, aqui ninguém passou impune, aqui os aposentados não ficaram sozinhos. É o que eu espero que possamos escrever numa história que o Brasil merece. Um país só é digno do futuro quando protege quem construiu o passado. Senhoras e senhores brasileiros que nos assistem, hoje não encerramos apenas a penúltima sessão da CPMI do INSS. Hoje encerramos mais um capítulo de uma história que jamais deveria ter sido escrita no Brasil. E permitam-me começar não com números, mas com uma imagem, porque a verdade, quando é real, ela dói. Hoje cedo recebi uma mensagem de voz de uma aposentada de Uberaba. A voz era fraca, mas firme. Senador, eu nunca pedi nada a ninguém. Só queria meu dinheiro de volta para comprar o remédio que preciso. Eles tiraram até isso de nós. O nome dela podia ser Dona Maria, Dona Neuza, Dona Raimunda, porque essa história se repete no Brasil inteiro como se fosse uma ferida aberta. Tem Dona Maria contando moedas no caixa da farmácia. Tem seu Antônio vendendo o que pode para pagar empréstimo que nunca fez. Tem viúva recebendo menos que o preço de um botijão de gás porque alguém decidiu, atrás de um computador, que ela faria parte de uma associação que ela nem sabe pronunciar o nome. E aqui faço um pedido de verdade. Não estamos discutindo um processo frio. Estamos discutindo a vida real das pessoas. O Brasil que pega ônibus cedo, o Brasil que toma café ralo, o Brasil que não tem a quem recorrer quando o Estado falha. É por essas pessoas que esta CPMI existe. É por elas que este plenário não se curva. É por elas que esta sessão tem peso histórico.